Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos trazendo esse vídeo aproveitando o ensejo do mês de maio, né? Tem sido muito comum nas igrejas protestantes históricas celebrar o mês de maio, o mês da família. E nós queremos, com esse vídeo, trazer alguma reflexão sobre a vida da família, especialmente no tempo que nós estamos vivendo, né? Eu estou aqui junto com o reverendo Fernando e o reverendo Alain, e hoje nós queremos trazer um pensamento, aquilo que a Escritura ensina sobre a criação e a família. E essa é a nossa didática. Posteriormente, se assim o Senhor permitir, então nós vamos falar sobre a queda e também sobre a redenção. Mas hoje a gente quer discutir mesmo, conversar sobre família e a criação. Olá, Pedro. E aí, Fernando, tudo bom? Tudo. Bem, nós sabemos que nesses últimos tempos a família ela tem sido alvo de ataques violentos, né? E principalmente querendo os ataques desconstruir a família como nós a vemos, né? Principalmente no aspecto da sua criação, da sua instituição. A Bíblia, ela fala no livro de Gênesis que Deus, quando criou todas as coisas, o universo, a própria terra, e criou os animais, e criou o homem, a Bíblia nos diz, no texto de Gênesis, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e por isso ele decidiu criar uma auxiliadora que ele fosse idônea. Eu quero ler apenas um texto do versículo capítulo 2, quando diz assim: "E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chama-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Nós temos aqui a base bíblica bastante simples, nem enfática, com respeito à instituição da família, com relação ao papel do homem, ao papel da mulher. E o próprio Deus, no texto de Gênesis, vai dizer a instituição da família tem a finalidade de não só procriar, não só multiplicar e encher a terra, mas também de glorificar o próprio Deus nessa relação de homem e mulher, na relação familiar. No Novo Testamento, nós vamos ter o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo, ali, bem explicitamente, ele fala a respeito do papel da mulher, a sua função, o papel do homem, inclusive o papel dos filhos e dos pais, né? E é interessante, né, você citar Paulo, Fernando, porque quando Paulo faz isso, ele busca exatamente argumentos no texto de Gênesis, Ele na faz criação baseado original. no Gênesis. Exatamente. Mesmo assim, ele recorda o texto da criação original, o que leva a entender que, para Paulo, o texto de Gênesis era muito confiável, Sim. fidedigno em sua instrução, Exatamente. em suas palavras, e, portanto, deveria servir para respaldar tudo aquilo que ele estava ensinando. Né? Hoje, temos a formação familiar até hoje, porque ela justamente advém desse projeto de Deus, né? Dessa formação que Deus colocou lá no Gênesis, né? No livro de Gênesis, tá entendendo? Não é uma criação recente. Por isso que há, por parte de alguns grupos, a intenção de desconstruir essa ideia e aí formar um novo tipo de família, indo de encontro a esse padrão, a esse modelo colocado pelo Deus aqui em Gênesis. Interessante que também Cristo, no capítulo 19 de Mateus, usa também essa mesma passagem para ilustrar a principal instituição criada por Deus, que é a família, né? Ele utiliza o texto de Gênesis capítulo 2 para aplicar ao nascituro da família, e como o próprio Cristo usa a palavra, dizendo que é uma instituição divina. Por exemplo, quando observamos aqui em Gênesis, no texto que você lê, em Gênesis capítulo 2, os termos que são utilizados para a família, e principalmente para a criação da mulher, idônea e auxiliar. Por exemplo, eu queria chamar a atenção para esse termo auxiliar, é um termo que é utilizado, por exemplo, para a terceira pessoa da Trindade. Ele será o nosso auxiliador, aquele que trará para nós a revelação da palavra. Então, para Adão, ela teria um papel fundamental, ou seja, o sustentáculo da família passaria também pela mulher, e ela herdaria o compromisso de glorificar a Deus através de trazer ao mundo filhos santos, com
o ato da maternidade, mas também com a educação que seria, obviamente, traga pela própria revelação de Deus. E é bem interessante você falando isso, Alan, porque além dela, junto com o marido, né? Além deles trazerem filhos santos, então eles iam contribuir e cumprir o mandato também do Gênesis 1:28, né? Frutificar e multiplicar e encher a terra. Eles não iam apenas despejar pessoas na face da terra. Isso. Eles iam trazer cultura, iam formar uma cultura, uma sociedade. Exatamente. Que no seu essencial era uma sociedade voltada para Deus, glorificava a Deus, né? Que glorificaria a Deus. Então é bem interessante quando a gente vai para o Gênesis, ver o primeiro casal, Adão e Eva, sendo criados, sendo postos no jardim do Éden, onde eles deveriam se deleitar. Com isso, trariam filhos, e ao trazerem filhos, então estariam também povoando a terra, formando cultura e oferecendo uma sociedade estável, uma sociedade correta, uma sociedade temente, uma sociedade que glorificava a Deus. Que a importância da família, né? A base de tudo é a família. E os papéis, aqui, tanto do homem quanto da mulher, são bastante claros na sua definição, quando Deus coloca aqui o papel do homem, o papel da mulher. Né? Hoje, essa tentativa de desfazer todo esse modelo, né? Criado pelo próprio Deus. Né? E, se me permita, é interessante você falar isso, né? Que o papel do homem, o papel da mulher... Às vezes a gente peca em colocar o papel do homem e da mulher somente como o cabeça e a auxiliadora. Sim. Mas para apimentar um pouco o nosso diálogo, para trazer à memória aqui as palavras do Gerard van Groningen, né? O doutor já falecido, e quando você fala sobre desconstrução da família, do casamento, dessa instituição tão antiga, mas tão bonita e tão divina na sua manifestação, o Van Groningen, ele faz uma análise das palavras do verso 27 do capítulo 1, criou Deus, pois macho e fêmea os criou. Então, Van Groningen observa que macho significa pontudo e fêmea significa orifício. Então, até na sexualidade de um casal, de um casamento, Deus estabeleceu como ela teria que ser. A criação original traz. Isso é até um ato pactualista, né? Você observa na Escritura Sagrada que o casamento é tratado como uma aliança, como um pacto. Um pacto composto por gêneros opostos, homem e mulher. A gente só pode conceber família a partir disso, de homem e mulher. E só podemos conceber uma família abençoada, uma família agraciada, a partir do momento que ela transita em torno de Deus. Ela vive em torno do Senhor. A sua vida vive para glorificar a Deus, porque vive em torno da palavra de Deus, da glória de Deus. E sendo dessa forma, a família em si, homem e mulher abençoado, como também o fruto da família será abençoado. Seus filhos herdarão a glória do Senhor e mostrarão ao mundo a glória de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso quando Paulo, lá em Efésios, ele fala da relação igreja e Cristo, né? E a relação do marido com a esposa, do cuidado que o esposo tem com a esposa, a relação de respeito e submissão como a igreja tem com o Senhor Jesus Cristo, né? Definindo os seus papéis. Eu acho que o que foge a esse padrão criado por Deus, ele não tem nada a ver com família. Não, é uma criação humana, né? Uma invenção humana, que, pelo contrário, vai de encontro àquilo que Deus estabeleceu desde o princípio. Deixa de ser uma aliança, né? Deixa de ser aliança, deixa de ser um pacto. A aliança não é o ajuntamento de iguais, é um ajuntamento de opostos, né? Homem e mulher. Exato. Exatamente. Gêneros opostos. Não pode haver casamento entre iguais. Perfeito. A criação é muito... Deus é muito sábio na sua criação, né? Desde Gênesis, né? Não pode haver casamento entre iguais. Casamento só acontece entre aqueles que são diferentes. Exatamente. Sendo assim, não poderiam nem dar fruto. Não, de forma alguma. Ok, vamos aí terminar então o nosso bate-papo hoje. Se deixar a gente fica muito tempo, mas é bom. É bom ver como a Bíblia mostra para nós o plano original, a criação original acerca de família. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu povo e alcance corações para Ele. Amém. Amém. Galera, nós estivemos aí gravando esse primeiro vídeo que fala sobre família na perspectiva da criação. Teremos outros 2 vídeos que vão falar sobre a queda e redenção.
E de antemão gostaríamos de convidar vocês para que estejam conosco no dia 29 de maio, onde teremos lá no Ponto dos 100 Réis um evento atrativo para a família. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.